Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos falar sobre finais de campeonatos entre dois clubes que se repetiram em outras competições, como por exemplo, dois clubes que decidiram uma Copa do Brasil e também um Campeonato Brasileiro. Então, como já é de costume, peço a sua ajuda, que é o seu joinha no vídeo e também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. Só lembrando que campeonatos de caráter regional e estadual não foram levados em conta nessa pesquisa. Cruzeiro e River Plate. A final entre Cruzeiro e River Plate já aconteceu em 3 oportunidades e em 3 competições diferentes, e o saldo é de um vareio do cabuloso, afinal de contas o clube ficou com o título nas 3 ocasiões. A primeira decisão foi a da Libertadores de 1976, e o Cruzeiro ficou com a taça após vencer o terceiro jogo desempate no Estádio Nacional de Santiago. Em 1991, os dois clubes voltaram a se encontrar numa final, e a decisão na ocasião era a da Supercopa Libertadores. O jogo de ida na Argentina terminou com vitória dos donos da casa por 2-0, e na volta no Mineirão, o Cruzeiro reverteu o prejuízo ganhando por 3-0, em uma das maiores viradas da história do cabuloso. Como o Cruzeiro foi o campeão da Libertadores de 97 e o River Plate campeão da Supercopa do mesmo ano, as duas equipes voltaram a se encontrar numa decisão, e a competição no caso foi a Recopa Sul-Americana de 1998. Os dois jogos das finais só foram acontecer em 1999 por falta de datas, e o Cruzeiro mais uma vez levou a melhor sobre os milionários, ao vencer em Belo Horizonte por 2-0 e sapecaram 3-0 em pleno Monumental de Núñez. Boca Juniors e Cruzeiro. Boca Juniors e Cruzeiro já se enfrentaram 2 vezes em finais de campeonatos, e diferentemente da freguesia que possui o River Plate, quem é o freguês em decisões nesse confronto é a equipe brasileira, que saiu derrotada nas 2 ocasiões. A primeira final foi a da Libertadores de 1977, e o Boca Juniors levou a melhor sobre o Cruzeiro no terceiro jogo desempate em Montevidéu, onde após a igualdade em 0-0 no tempo regulamentar, o Boca ficou com o título na disputa de pênaltis. A segunda final foi a da Copa Master da Supercopa de 1992, competição essa que reunia todos os campeões da Supercopa Libertadores. A final foi em jogo único em solo argentino, e o Boca Juniors foi o campeão ao vencer o jogo por 2-1. Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio em 2 ocasiões disputaram finais de campeonatos. A primeira vez foi em 1982, na final do Campeonato Brasileiro. Aconteceram 3 jogos para definir o campeão, com os 2 primeiros terminando empatados, e o terceiro, que foi realizado no Estádio Olímpico em Porto Alegre, terminou com vitória do rubro-negro por 1-0, em gol marcado por Núñez. A segunda decisão foi a da Copa do Brasil de 1997, e dessa vez o Imortal foi quem levou a melhor. O jogo de ida em Porto Alegre terminou empatado em 0-0, e o da volta no Maracanã, quase 100 mil pessoas presenciaram a conquista do Grêmio, que conseguiu arrancar o empate por 2-2, ficando com a taça por conta do gol marcado fora de casa. Grêmio e Independiente. O Independiente é heptacampeão da Copa Libertadores, a última conquista no ano de 1984, e o adversário na decisão foi o Grêmio. Os argentinos ficaram com a taça ao vencer o jogo de ida em Porto Alegre por 1-0 e apenas empatar na volta em Avejaneda por 0-0. Depois de 84, os dois clubes voltaram a se enfrentar mais 2 vezes em finais, e a competição que recebeu o duelo foi a Recopa Sul-Americana. O primeiro embate foi em 1996, e a final foi em jogo único no Japão, onde o Grêmio ficou com o título ao golear por 4-1. Em 2018, os dois clubes novamente se enfrentaram, e mais uma vez o Grêmio ficou com a taça, dessa vez na disputa de pênaltis, após ambos os jogos terminarem em igualdade. São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro já se encontraram 2 vezes em decisões de títulos. A primeira vez foi em 1977 na final do Campeonato Brasileiro. A final foi em jogo único no Mineirão, já que o Atlético fez melhor campanha que o São Paulo durante toda a competição, porém com 0-0 no placar, o campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis, onde o tricolor levou a melhor, convertendo 3 cobranças contra 2 do Atlético. A segunda final onde os clubes se enfrentaram foi a da Copa Master da Conmebol de 1996, competição essa que só teve uma única edição e que reuniu todos os clubes que haviam sido campeões da Copa Conmebol.
A final também foi em jogo único, e o estádio que sediou foi o extinto José Fragelli em Cuiabá, onde o São Paulo ficou com o título ao vencer a partida por 3-0. Cruzeiro e São Paulo. O São Paulo, campeão da Libertadores de 92, e o Cruzeiro, campeão da Supercopa do mesmo ano, se enfrentaram na final da Recopa Sul-Americana de 1993, e o título acabou ficando com o tricolor paulista, que na decisão de pênaltis converteu 4 cobranças contra 2 da Raposa. Ambos os jogos, no Mineirão e no Morumbi, terminaram empatados em 0-0. Em 1995, os dois clubes se enfrentaram na decisão da Copa Ouro Comembol, e os dois jogos, realizados no Mineirão e no Morumbi, terminaram com vitória dos visitantes por 1-0, o que acabou forçando a disputa de pênaltis para conhecer o campeão, com o Cruzeiro ficando com a taça ao converter 4 cobranças contra uma do tricolor. A terceira decisão entre as duas equipes foi a da Copa do Brasil de 2000, e o jogo de ida no Morumbi terminou empatado em 0-0. Na volta no Mineirão, o São Paulo estava sendo campeão com um empate em 1-1, mas aos 45 do segundo tempo, o meia-atacante Giovani entrou em cena e fez o gol da vitória e do título da Raposa. Vasco e Palmeiras. Dois clubes que nos anos 90 tinham elencos fartos e cheio de ótimos jogadores, Palmeiras e Vasco em 2 ocasiões foram finalistas de campeonatos. O primeiro foi o Brasileiro de 1997, onde o Cruz Maltino ficou com o título empatando os 2 jogos das finais. A outra decisão foi a da Copa Mercosul de 2000, que já falamos bastante aqui no canal, e pela segunda vez em 3 anos, o Vasco levou a melhor sobre o Alviverde, ganhando 2 dos 3 jogos das finais. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras duelaram nada menos que 3 vezes em finais de campeonatos nos anos 90, e a vantagem é do Verdão, que ganhou 2 títulos sobre a Raposa. A primeira decisão foi a da Copa do Brasil de 1996, e o Palmeiras tinha um timaço comandado por Vanderlei Luxemburgo, mas o título acabou ficando com o Cruzeiro de Leverkusen, que empatou no Mineirão em 1-1 e venceu no Palestra Itália por 2-1. 2 anos mais tarde, os clubes voltaram a se enfrentar na decisão da Copa do Brasil, e dessa vez o Palmeiras foi o campeão, ao perder em Belo Horizonte por 1-0 e reverter o prejuízo ganhando no Morumbi por 2-0. Ainda em 98, os clubes mais uma vez se encontraram em uma final, e a competição na ocasião foi a Copa Mercosul. Aconteceram 3 jogos para definir o campeão, e o Palmeiras levou a melhor em 2 desses 3 jogos, sendo que o último realizado no Palestra Itália foi vencido por 1-0. Flamengo e São Paulo. Em 3 oportunidades, Flamengo e São Paulo duelaram em finais de campeonatos, e o saldo é favorável ao rubro-negro, já que venceu 2 finais. O primeiro embate entre os clubes foi em 1993 na final da Supercopa Libertadores, e o São Paulo ficou com o título após levar a melhor na disputa de pênaltis. O segundo encontro foi em 1996 na final da Copa Ouro, competição essa que reunia todos os clubes que haviam sido campeões de competições da Comembol na temporada anterior. A final foi em jogo único e realizada no antigo estádio Vivaldão em Manaus, e o Flamengo ficou com a taça ao vencer o São Paulo por 3-1, com todos os gols do Mengão sendo marcados pelo atacante Sávio. A terceira e última final até hoje em que os clubes se enfrentaram foi a da Copa dos Campeões de 2001, onde aconteceram 2 jogos eletrizantes para conhecer o campeão, com o da ida terminando com vitória do Flamengo por 5-3 e o da volta terminando com triunfo do São Paulo por 3-2. Corinthians e Internacional. Corinthians e Internacional é considerada uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro, muito em conta dos polêmicos jogos dos anos 2000, onde os clubes brigaram pelo título do Brasileiro de 2005 e pela Copa do Brasil de 2009. Só que antes da acirrada rivalidade nos anos 2000, os clubes se enfrentaram na final do Campeonato Brasileiro de 1976, com o Colorado ficando com o título ao vencer a final de jogo único por 2-0. A outra decisão, como já mencionado, foi a da Copa do Brasil de 2009, onde dessa vez o Timão levou a melhor, ao vencer em São Paulo por 2-0 e arrancar o empate em Porto Alegre por 2-2. Atlético Mineiro e Olímpia. Podemos dizer que o Olímpia do Paraguai é o maior rival estrangeiro do Atlético Mineiro, já que em 2 oportunidades os clubes se enfrentaram em decisões de campeonatos, com o Galo saindo vencedor nas 2 vezes. O primeiro duelo por um título foi na decisão da Copa Comembol de 1992, e o Atlético ficou com a taça ao vencer o jogo de ida por 2-0 no Mineirão e perder por 1-0 na volta em Assunção.
A segunda e mais recente final entre os dois clubes foi a da Copa Libertadores de 2013, quando o Galo ficou com o título na disputa de pênaltis. Cada clube venceu seu jogo como mandante por 2-0, e no dramático jogo da volta no Mineirão, o Atlético conseguiu o empate no agregado já nos minutos finais com Leonardo Silva, e nas cobranças de pênaltis, o time do técnico Cuca converteu 4 cobranças contra 3 dos paraguaios. Flamengo e Independiente. O Independiente é uma pedra no sapato do Flamengo em finais de competições da Conmebol. Afinal de contas, nas 2 vezes em que os clubes se enfrentaram, o rei de copas argentino levou a melhor e ainda de quebra conquistou os títulos em pleno Maracanã. O primeiro embate foi na decisão da Supercopa Libertadores de 1995, e naquele ano o Flamengo estava comemorando seu centenário, e a Supercopa era a última esperança de título no ano festivo, mas perdendo em Avejaneda por 2-0 e apenas vencendo por 1-0 no Maracanã, o rubro-negro teve de se contentar com o vice-campeonato. 22 anos mais tarde, os clubes voltaram a se enfrentar numa final, e a competição na ocasião foi a Copa Sul-Americana de 2017. A partida de ida na Argentina terminou com vitória de virada do Independiente por 2-1, e na volta no Maracanã, o Flamengo bem que tentou reverter a desvantagem, tendo inclusive saído na frente do marcador, mas ainda no primeiro tempo, o Independiente deixou tudo igual e aplicou mais um maracanaço na história rubro-negra. Atlético Mineiro e Lanús. Assim como o Olímpia, o Lanús também já mediu forças 2 vezes contra o Atlético Mineiro em finais de campeonatos. O primeiro embate foi em 1997 na final da Copa Conmebol, onde o Galão da Massa conquistou o bicampeonato vencendo na Argentina por 4-1 e apenas empatando em Belo Horizonte por 1-1. O segundo duelo foi na final da Recopa Sul-Americana de 2014, e mais uma vez o Atlético levou a melhor sobre o clube argentino, ao vencer na ida fora de casa por 1-0 e novamente vencer no Mineirão por 4-3. Só que essa partida teve de ir para a prorrogação, já que no tempo regulamentar o Lanús venceu por 3-2. Fluminense e LDU. Sem dúvidas, o time que mais atrapalhou os planos do Fluminense em sua centenária história foi a LDU. Afinal de contas, nas 2 vezes em que o Fluminense chegou numa final internacional, o clube equatoriano estava lá para acabar com o sonho de um inédito título. O primeiro encontro foi na final da Copa Libertadores de 2008, e o Fluminense, que tinha um timaço comandado por Renato Gaúcho, não conseguiu ficar com o título, já que perdendo fora por 4-2 e vencendo em casa por 3-1, a decisão teve de ir para as penalidades, onde a LDU foi mais efetiva, convertendo 3 cobranças contra uma do tricolor. No ano seguinte, paralelo à briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense do técnico Cuca conseguiu chegar na final da Copa Sul-Americana, e para surpresa geral de todos, o adversário pela frente era novamente a LDU, e o clima de revanche corria pelas veias dos tricolores. Porém, logo no jogo de ida, o Fluminense sofreu uma impiedosa goleada de 5-1, o que tornaria a tarefa na partida de volta muito complicada, e apenas vencendo por 3-0 no Maracanã, a LDU tratou mais uma vez de destruir os sonhos do Fluminense. Corinthians e São Paulo. Conhecido como Clássico Majestoso, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em 2 oportunidades em finais de campeonatos, e o saldo é favorável ao Timão, que levou a melhor nas 2 ocasiões. O primeiro encontro foi em 1990 na final do Campeonato Brasileiro, e ambos os jogos realizados no Morumbi terminaram com vitória do Corinthians por 1-0, e na época o clube conquistou o seu primeiro título do Brasileirão. O Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, e o São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana também de 2012, se enfrentaram na final da Recopa Sul-Americana de 2013, e o Timão ficou com o título ao vencer os 2 jogos, o da ida no Morumbi por 2-1 e o da volta no Pacaembu por 2-0. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro já se encontraram 2 vezes em finais de campeonatos, e o aproveitamento é de um título para cada lado. O primeiro confronto foi em 1998 na decisão do Campeonato Brasileiro, e numa melhor de 3, o Timão ficou com o título, empatando os 2 primeiros por 2-2 e 1-1 respectivamente, e vencendo o terceiro por 2-0. A segunda decisão entre as equipes foi a da Copa do Brasil de 2018, e dessa vez o Cruzeiro levou a melhor sobre o Corinthians, ao vencer os 2 jogos, o da ida no Mineirão por 1-0 e o da volta na Arena Corinthians por 2-1. Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time emergente no século XXI. Afinal de contas, o Furacão é o atual campeão da Copa do Brasil, além de em 2018 ter conquistado a Copa Sul-Americana.
Para a temporada de 2020, a CBF resgatou a Supercopa do Brasil, competição que coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro do ano anterior. E como o Flamengo foi um vencedor do Brasileirão em 2019, os dois rubro-negros em 2020 irão duelar pelo título da Supercopa. Só que antes da decisão que está por vir, os dois clubes já decidiram um título, que foi a Copa do Brasil de 2013. O Flamengo foi quem ficou com a taça, ao arrancar um empate em Curitiba por 1-1 e vencer no Maracanã por 2-0, conquistando na época o seu terceiro título da competição. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e reforço mais uma vez o pedido para que deixem o seu joinha, além da sua opinião nos comentários.